Tiago, me ajuda porque o meu marido, ele não aceita os meus filhos do outro casamento, do meu casamento anterior. E aí, o que é que eu faço? Seja muito bem-vinda, você está no canal Relacionamento Saudável. Eu me chamo Tiago, sou casado com a Vivi, pai do Miguel, e hoje nós vamos abordar este assunto que é bem delicado. Olha só, você vai perceber que em diversos vídeos aqui do canal eu falo sobre processos, né? Entender que para toda mudança que é necessária, que precisa ser feita no relacionamento, a gente precisa passar por um processo, tá? Isso acontece tanto da minha parte como esposo para minha esposa, da parte dela para comigo, e assim sucessivamente. Por quê? Porque as pessoas elas não vieram prontas, né? Não existe um manual de instrução, nós não somos robôs, nós não somos IA, né? Inteligência artificial, que pode ser programada, enfim, não é esse o caso. Então existem processos. Então de cara você precisa entender. Tudo que eu vou falar aqui vai exigir de você aí um processo também, tá? De paciência, de amadurecimento, mas não só da sua parte, mas também da parte do seu marido e também da parte dos seus filhos, se for necessário, se for esse o caso. Mas vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa trazer para cá é o seguinte. Quando o seu novo marido chegou, seus filhos já estavam lá, né? Me desculpe. Aí, meu camarada, você me desculpe, mas os filhos já estavam lá. Inclusive, observação, tá? Se ele se relaciona com você, se ele é seu marido, quando vocês iniciaram o relacionamento, ele já sabia que você tinha filhos. Então, é claro que no começo é tudo... Não, imagina, eu adoro criança, né? Eu adoro criança. Nossa, sou apaixonado por criança. Aí você fala, esse é o cara. Esse aí é o cara. E aí, quando vai pro dia a dia, pro relacionamento, pra prática, pra vida real, começa a não ser bem assim. Ele começa a ficar com ciúmes dos seus filhos, ele começa a não aceitar os seus filhos, começa a ter problema, inclusive, de relacionamento entre ele e os seus filhos, a depender da idade. Mas, de forma geral, o que esse homem ele precisa? O que você precisa falar para ele? Primeiro, você precisa relembrar isso para ele, que quando ele chegou, os seus filhos já estavam lá. Ah, Thiago, mas se eu falar assim, ele pode entender como um ultimato. Gente, eu tô muito preocupado de onde vocês encontram esses homens, gente. Onde vocês estão encontrando esses maridos? Porque, veja bem, eu vou para um outro ponto aqui muito importante, tá? Existem muitos maridos nesse contexto que eles não querem ser maridos. Eles querem ser filhos. Então, é como aquela criança mimada. É como aquela... Você tem 3, 4 filhos e tem lá o mais velho que tá querendo atenção, porque você só dá atenção pros mais novos. Olha isso. Tem muito marido que tá nessa situação. Então ele tá funcionando como se fosse um filho mais velho, que quer atenção, e você só tá dando atenção pro mais novo, ou para os mais novos. Só que esse homem, ele precisa entender que ele não é uma criança, ele é um homem. Então ele precisa agir e se comportar como um homem. Olha só como isso é profundo. Então a atenção que ele vai receber não é a mesma atenção que uma criança recebe. Não é. É uma atenção diferente, é um contexto diferente, porque ele não é uma criança. E aí a gente vai no problema de falta de maturidade. Talvez esse homem, esse marido, ele está sofrendo com uma falta de maturidade. Porque ele não consegue compreender que sim, os seus filhos eles necessitam da sua atenção. São crianças, são seus filhos. Outro ponto importante aqui que a gente precisa trazer também é o seguinte, muitos maridos... eu tô falando muitos maridos porque o tema é meu marido não aceita meus filhos. Mas a gente poderia ser o inverso também, tá? Mas só pra gente contextualizar aqui. Pode ser também que esse seu marido ele não aceite os filhos, por quê? Porque ele enxerga os filhos como um elo da sua vida passada. Então, com o seu relacionamento passado. Talvez até pensando com medo, mas e se em algum momento eles quiserem se reconciliar? E se em algum momento ela quiser voltar para o ex-marido dela? E se em algum momento esses filhos me separarem dela, começarem a criar aqui um monte de coisa para poder me separar dela? Então as inseguranças, elas vão minando o relacionamento. E perceba que é uma insegurança dele. É uma insegurança do homem. Então, perceba que às vezes a gente aborda certos assuntos porque a gente está olhando somente para quando aquela situação está acontecendo. Ah, então meu novo marido, ele briga demais com os meus filhos. Ah, vocês precisam parar de brigar. Ah, porque vocês têm que se entender. Ah, porque não é assim. Ah, porque um tem que respeitar o outro. Isso não significa nada. Se você não vai no foco, isso não significa nada. Se você não sentar com teu marido para ir no foco, falar... Olha só, me explica, o que está acontecendo? E aí você tá faltando, você acha que eu estou faltando com atenção com você? Eu não estou te dando a devida atenção?
Você acha que os meus filhos, eles estão conspirando contra você? Você acha que os meus filhos, eles, sei lá, eles não estão olhando para você com respeito e tudo mais, porque, ele não é meu pai? Você precisa colher as informações corretas. A comunicação, gente, por que ela muitas vezes fica distorcida? Porque ela muitas vezes é muito genérica. Então, se eu percebo, o meu marido ele não aceita os meus filhos, mas existe uma raiz aí. Existe uma raiz aí que precisa ser desenterrada. Existe um ponto aí que precisa ser colocado em reflexão. Mas tem um outro detalhe. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Mas antes, atenção, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você baixar o meu e-book com dicas para tornar o teu relacionamento muito mais saudável. E é de graça. Olha só que beleza, é de graça. Só clicar e baixar, tá bom? Então, mais uma vez, o link tá aqui na descrição, tá? Só que a gente tem que olhar para o outro lado também. E qual que é o outro lado? O seu, minha irmã, que tá me assistindo agora. O seu, mulher. Pois é. Será que você não tá dando atenção demais para os seus filhos e esquecendo do teu marido? Mas são os meus filhos. Sim, ok. Mas, independentemente de ser o segundo marido, o terceiro marido, de não ser o pai dos seus filhos, muitas mulheres acabam não tendo uma noção de como melhorar a distribuição do tempo. Então é muita atenção para os filhos, e dependendo da idade dos filhos, os filhos eles vão fazer questão de chamar a sua atenção para que você não dê atenção para o seu marido. Olha só, isso é importante. Será que o teu filho ele está chamando a sua atenção porque ele necessita da sua atenção ou porque ele quer tirar a sua atenção do seu marido? Pois é. E aí é necessário entrar com estratégias. Então, hoje os filhos vão ficar com a avó. Hoje os filhos, não sei, é necessário buscar estratégias para que você consiga ter tempo com o seu marido. E tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Agora, como eu falei no começo, é um processo. Então, entender quais são as razões, o que está levando a tudo isso. Quando eu tenho a consciência do que está acontecendo, é muito mais fácil para arrumar a casa. É muito mais fácil para arrumar a casa. Às vezes a gente está falando de casa agora, às vezes você está querendo fazer uma limpeza na casa, só que a casa já está bem limpa já. E aí você precisa, onde será que está mais sujo aqui? Se você não souber onde está, você vai ter que limpar a casa inteira, ou não é verdade? Eu não sei direito onde está mais sujo, então vou limpar a casa. E às vezes não era necessário, você só precisava ir exatamente onde estava a sujeira. Nesse caso, você precisa ir justamente no ponto X da questão. Qual é o ponto X da questão? O que está acontecendo? Quais são os medos? Quais são os traumas? Entende? Esses pontos eles são fundamentais para que a gente tenha uma comunicação mais alinhada e aí a gente consiga resolver esses problemas, resolver esses conflitos. Por último, é necessário sempre buscar, nesse caso com o seu marido, uma parceria. Uma parceria. Gente, olha só. Tem muitos maridos nessa circunstância que falam, eu não sou o pai. O pai é outra pessoa. Eu não sou o pai. Eu não sou o pai. Tem muito, né? Eu não sou o pai dele. Não sou o pai dela. Não sou o pai deles. Então, veja só como é. Olha só isso que eu vou falar pra você. De repente, talvez você vai até colocar o marido pra escutar isso que eu vou falar pra você. Gente, sangue não determina o que é uma família. Sangue não determina. Elos sanguíneos, laços sanguíneos, não determina o que é uma família. DNA não determina o que é uma família. Família é uma escolha. Família é uma escolha. Então, o que o seu novo marido precisa? Escolher ser família com você e com os seus filhos. Ele pode não ser o pai biológico, mas ele pode ser o pai familiar, o pai moral. É difícil? É difícil. Por quê? Porque meu filho não vai querer obedecer ele, mas é necessário encontrar um ponto de equilíbrio. Porque a obediência, ela também vem do exemplo. Ela também vem da admiração, compreende? Então, se o teu marido passa a ser uma pessoa que dá exemplo, se o teu marido ele passa a ser uma referência de homem dentro da casa onde vocês estão, o filho começa a obedecer, ainda que não seja o pai biológico. Por quê? Porque ele vê naquele homem um exemplo. Ele vê naquele homem um exemplo. Ele pode não saber disso, ele pode não perceber isso, mas ele vê.
a referência do masculino, a referência do homem ali dentro daquela casa, que é importante. Então a primeira coisa que o marido precisa entender é que eu sou a referência do papel masculino aqui e eu preciso agir como tal. É dessa maneira que a gente encontra e consegue o respeito dos filhos que são de um outro casamento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, não esquece de deixar aqui o teu joinha. Não esquece também de se inscrever no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.